Quantas ideias brilhantes já morreram dentro da sua cabeça? Quantos planos incríveis ficaram presos em cadernos, anotações ou listas de tarefas que nunca saíram do papel? A verdade é dura e libertadora. O mundo não recompensa quem pensa. Ele recompensa quem faz. Você pode ter a melhor estratégia, o conhecimento mais afiado, o talento mais raro. Mas, se não houver ação, tudo isso vale zero. Milhares de pessoas passam a vida esperando o momento certo, e ele nunca chega. Elas acreditam que precisam estar mais preparadas, mais confiantes, mais seguras. Mas enquanto esperam, alguém com menos talento e mais coragem está fazendo o que elas sonham em fazer. A diferença entre quem vive com propósito e quem vive frustrado é simples: execução implacável. A habilidade de agir mesmo quando não há motivação, mesmo quando o medo grita, mesmo quando nada parece favorável. Este vídeo não é sobre trabalhar mais. É sobre mudar o modo como você pensa sobre ação. Sobre aprender a transformar intenção em movimento, planos em resultados, sonhos em realidade palpável. Porque, no final, o que separa quem conquista de quem apenas deseja não é o tempo, nem a sorte, é a decisão de agir agora. Um dos maiores inimigos da execução é a armadilha da preparação perfeita. É aquela voz interna que sussurra: ainda não é o momento certo, preciso estudar mais, quando eu tiver tudo pronto, aí eu começo. Mas o momento perfeito não existe, e quem espera por ele, simplesmente não começa. Essa é a ilusão mais sofisticada da procrastinação: parecer prudência, quando na verdade é medo disfarçado. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de descobrir que talvez não seja tão bom quanto imaginava. E o cérebro adora justificativas inteligentes. Ele transforma o medo em lógica. Ele te convence de que você só está se preparando. Pense em quantas pessoas você conhece que passam anos planejando algo incrível: o livro que nunca foi escrito, o negócio que nunca saiu do papel, o canal que nunca foi criado. Elas se tornam especialistas em planejamento, mas amadoras em execução. A preparação é importante, sim. Mas ela deve servir à ação, e não substituí-la. Você não precisa ver a estrada inteira para dar o primeiro passo. Só precisa enxergar o próximo metro. Porque enquanto alguns esperam o alinhamento perfeito entre tempo, energia e confiança, os verdadeiros executores estão lá fora, aprendendo em movimento, errando em público, ajustando o curso em tempo real. E no jogo da vida, o progresso sempre vence a perfeição. A mente humana foi programada para sobreviver, não para prosperar. E é exatamente por isso que agir é tão difícil. Toda vez que você tenta sair da zona de conforto, o cérebro interpreta como uma ameaça. Ele libera medo, insegurança e dúvida, não porque quer te sabotar, mas porque quer te proteger. O problema é que esse instinto de autoproteção, que funcionava na selva, hoje nos aprisiona na rotina. Ele cria uma inércia mental, um estado em que pensar parece mais seguro do que fazer. Você começa o dia cheio de ideias, mas à noite percebe que nada realmente aconteceu. E o pior, isso se repete, dia após dia, até parecer normal. A quebra dessa inércia começa com um gesto simples: microação. Fazer algo tão pequeno que o cérebro não consiga resistir. Escrever uma linha do projeto. Ligar para uma pessoa. Organizar o ambiente. Esses pequenos movimentos mudam o seu estado interno, e quando o corpo entra em ação, a mente o segue. A execução implacável não nasce da motivação, nasce do movimento. Porque é a ação que gera clareza, e não o contrário. Quer entender por que alguns parecem imparáveis? Eles aprenderam um segredo que poucos percebem: não esperam o sentimento certo para agir. Eles agem, e o sentimento certo aparece depois. Há uma força invisível que separa os que sonham dos que realizam. Essa força se chama momentum, o impulso que surge quando a ação começa e o progresso começa a se retroalimentar. No início, tudo parece pesado. É como tentar empurrar um avião parado na pista. A energia necessária para sair do chão é imensa. Mas, uma vez no ar, manter o voo exige muito menos esforço. A ação funciona da mesma forma. O começo é difícil, mas depois que você cria ritmo, o próprio movimento passa a te impulsionar. O segredo está em não parar. Mesmo quando o resultado ainda é pequeno, mesmo quando ninguém percebe,
mesmo quando você sente que está avançando em câmera lenta, continue. Porque a constância cria velocidade, e a velocidade cria confiança. Crie pequenos marcos, pequenas vitórias. Elas funcionam como combustível emocional, reforçando para o seu cérebro que você está progredindo. A cada avanço, a resistência diminui. A dúvida perde força. O corpo entra em modo de execução automática. E aqui vai um desafio simples. Pense em algo que você vem adiando há semanas. Qual seria o menor passo possível que você poderia dar ainda hoje? Não amanhã. Não segunda-feira. Hoje. O momentum nasce no momento em que você para de pensar e decide começar, mesmo sem saber exatamente onde vai dar. Os pensadores planejam. Os executores constroem. A diferença não está na inteligência, nem na sorte, está na forma de pensar. Quem pensa demais busca segurança antes de agir. Quem executa entende que a segurança nasce da ação. Enquanto um analisa cenários infinitos, o outro dá o primeiro passo e aprende no caminho. Os grandes realizadores têm algo em comum: eles não esperam confiança para começar. Eles criam confiança através da execução. Cada ação é um voto de autoconfiança. Cada resultado, por menor que seja, reforça a crença de que eu consigo. Executores não se definem por intenções, mas por entregas. Eles sabem que o mundo não lembra de quem teve a ideia, lembra de quem fez acontecer. Eles não romantizam o processo, não esperam inspiração, não pedem permissão. Acordam e agem. Mesmo cansados. Mesmo com medo. Mesmo sem garantias. E o mais interessante é que essa mentalidade pode ser treinada. Você pode reprogramar a mente para agir antes de sentir vontade. Como? Reduzindo o intervalo entre o pensamento e o movimento. Teve uma ideia? Haja em 5 segundos. Não dê tempo para o cérebro começar a inventar desculpas. Porque no momento em que você decide fazer, você muda de identidade. Deixa de ser alguém que sonha e se torna alguém que realiza. A execução implacável não depende de força de vontade. Depende de sistemas. A maioria das pessoas acredita que precisa ser disciplinada para agir todos os dias. Mas os grandes executores sabem que disciplina não é sobre esforço constante, é sobre estrutura inteligente. É sobre criar um ambiente que te empurra para frente, mesmo quando você não quer se mover. Pense nisso. Se você depende da motivação, você é escravo do humor. Mas se você depende de um sistema, a ação acontece no automático. Sistemas são rotinas mínimas, regras simples, gatilhos mentais e estruturas visuais que reduzem a fricção entre o pensamento e o movimento. Pode ser algo tão básico quanto deixar o tênis de corrida ao lado da cama. Ou criar a regra dos 2 minutos. Se algo pode ser feito em menos de 2 minutos, faça na hora. Ou ainda o batching, agrupar tarefas parecidas e executá-las em blocos, economizando energia mental. O segredo está em tirar o cérebro da equação. Quanto menos decisões você precisar tomar, mais energia sobra para agir. Então pergunte a si mesmo: o seu ambiente hoje te ajuda a agir ou te incentiva a adiar? Se você configurá-lo para facilitar a execução, a disciplina deixa de ser um fardo e se torna um reflexo natural. Todo executor implacável entende uma verdade simples: você vai errar. E quanto mais rápido aceitar isso, mais longe vai chegar. O medo de falhar é o freio invisível que paralisa a maioria das pessoas. Não é o fracasso que as impede, é o medo dele. Mas o erro, na prática, é apenas informação. É um dado. Um resultado que mostra o que precisa ser ajustado. Pense em qualquer pessoa que admira, alguém que conquistou algo extraordinário. Agora imagine quantas vezes essa pessoa falhou até acertar. A diferença é que ela não transformou o erro em identidade. Ela usou o fracasso como ferramenta, não como sentença. Um exemplo inspirador: muitos empreendedores de sucesso não acertaram na primeira tentativa. Alguns quebraram empresas, perderam tudo e recomeçaram. Mas cada tentativa deixava um aprendizado que os tornava mais afiados, mais estratégicos, mais fortes. Quem executa constantemente desenvolve uma tolerância ao erro. Eles entendem que o fracasso é inevitável, mas a estagnação é opcional.
O segredo está em mudar a pergunta. Em vez de "e se der errado", pergunte: o que eu aprendo se der errado? Porque no fim, o erro não é o oposto do sucesso. É parte do caminho até ele. A consistência é o cimento invisível que sustenta todas as grandes conquistas. Ela não é glamourosa, não é rápida, não é fácil, mas é implacavelmente poderosa. Porque o sucesso não nasce de um ato extraordinário, e sim da repetição disciplinada do que funciona. Você não se transforma em uma pessoa produtiva porque teve um dia de foco. Você se transforma quando o foco vira parte da sua identidade. Consistência é fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está vendo. É acordar no dia em que o entusiasmo acabou e ainda assim cumprir o que prometeu a si mesmo. É o compromisso silencioso que separa os amadores dos mestres. E aqui está o segredo: a consistência não é sobre força. É sobre clareza. Quando você sabe exatamente o que quer e por que quer, agir deixa de ser sacrifício e se torna consequência. O erro da maioria é buscar intensidade antes de constância. Querem resultados enormes em poucos dias, mas desistem antes que o hábito se solidifique. Os executores sabem que a mágica acontece depois do tédio, quando o ato se torna parte de quem você é. Então pergunte a si mesmo: você quer ser lembrado pelas ideias que teve ou pelos resultados que entregou? Porque no fim, o mundo não aplaude o potencial, aplaude o ritmo constante de quem nunca para. A diferença entre quem muda de vida e quem apenas sonha em mudar está em um instante. Um único segundo em que alguém decide parar de adiar e simplesmente agir. É nesse momento que tudo muda. Não porque o caminho fica mais fácil, mas porque a mente muda de posição. Você deixa de ser espectador e se torna protagonista. A ação tem um poder silencioso. Ela redefine quem você é. Cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, constrói uma nova identidade. E essa identidade, com o tempo, se torna inabalável. Você começa a confiar mais, a duvidar menos. As desculpas perdem o peso. O medo se torna combustível. E de repente, aquilo que parecia impossível se torna inevitável. O mapa da execução implacável não tem atalhos. Ele é pavimentado por decisões pequenas, mas firmes. Por movimentos constantes, mesmo quando ninguém acredita. Por escolhas diárias que, somadas, constroem uma vida inteira de resultados. Então, antes de sair deste vídeo, olhe para sua vida agora e seja honesto. Quantas coisas você vem empurrando com a barriga, esperando o momento certo? E se o momento certo for hoje? Se não houvesse mais desculpas, mais tempo, mais depois? O que você faria hoje se não pudesse adiar mais nada?